Ele é psicólogo, trabalha com comunidades carentes na África. Eu vou conversar com Márcio Galhato. Márcio, pelo seu corpinho, eu tô vendo que as comunidades são carentes, mas você não é. Sabe, João, é uma alegria muito grande estar aqui. Desde pequenininho eu te vejo. Obrigado. Você é um grande inspirador, até fisicamente, para mim. Não, que é isso, imagina. Foi só uma brincadeira. É uma honra muito grande estar aqui. Você agora está morando aonde? Eu agora estou morando, não sei onde eu estou morando, João. Meu programa e meu projeto terminou agora com a agência humanitária que eu estava trabalhando lá em Nairobi. Em Nairobi? Eu estava baseado em Nairobi, porém eu trabalhava na região central e leste da África. Então, mais da metade do tempo eu passava viajando. Sudão, Somália, Ruanda, Etiópia, enfim. A maior parte do meu trabalho, ela estava focado em situações de emergência. Eu trabalho especificamente dando suporte psicossocial para agentes humanitários. Então, essa é a minha primeira função nas organizações. No caso, na organização, na Care International, que é a organização que eu estava trabalhando ali na região central e leste da África, que é hoje a região de maior conflito do mundo. Pois é, eu sei que tem épocas, tem conflitos onde morrem 200 mil pessoas assim por dia, que é uma coisa brutal, certos movimentos assim É uma coisa absurda. E uma das reflexões, né, vivendo aquele tempo todo ali na África, muitas reflexões vêm à tona, e uma delas é conseguir perceber a comunicação, né? Onde eu não conseguia perceber no noticiário, no Brasil, por exemplo, e no mundo, coisas que estavam acontecendo ali ao lado e que eram gritantes, e que eram um vexame absoluto. E não tem destaque nenhum. Por exemplo, a Somália agora. Eu estive lá e o país está na pior crise humanitária, se duvidar, de toda a sua história. As agências humanitárias não estão mais podendo trabalhar, não estão podendo mais continuar suas operações de distribuição de comida, distribuição de alimento, por causa do caos que se vive na Somália. Agora, quem aqui sabe disso? Muita pouca gente. Mas quem aqui sabe da pirataria que está acontecendo na Somália e tudo mais? Todo mundo sabe, é noticiado isso dia a dia. Então, são coisas que você começa a perceber de qual que é o mecanismo por detrás disso, qual é o jogo, né? Como isso funciona. Por exemplo, entre o Natal e o Ano Novo, isso me marcou muito e eu tive muito debate lá porque eu quase fui para Gaza, quase fui enviado durante a emergência que teve em Gaza, enfim, toda massacre e outro formato de massacre que teve em Gaza, quase que fui enviado para lá. Mas no mesmo período, entre o Natal e o Ano Novo, que foi o epicentro ali dos bombardeios em Gaza, por volta de 1.000 pessoas faleceram, foram mortas, assassinadas de uma maneira brutal em uma semana. Mas, ao mesmo tempo, e na mesma semana, mais de 1.000 civis, somente naquele período de 7 dias, foram mortos no Congo, em Goma, naquela região. Mas isso você não via, né? Então, estava não só a mídia, mas todo mundo mobilizado, nós da organização também estávamos todos mobilizados, e eu parava para refletir, né? Eu vi aqui, né, eu faço parte de muitos grupos universitários, grupos de debate, grupos de estudos, núcleos de estudos aqui em São Paulo. E eu vi um debate todo em torno vamos falar sobre a Gaza, vamos fazer manifestação sobre Gaza. E aí eu levantava essa reflexão, olha agora o que está acontecendo no Sri Lanka, o banho de sangue que está acontecendo no Sri Lanka também. Então são questões que você não vê, e por que você não vê? Será que a vida de um, né, é maior do que do outro? Tem muitas questões aí, muitos desdobramentos nesse sentido que a gente poderia passar muito tempo aqui conversando. Mas tem uma coisa que eu vi que eu fiquei horrorizado, que eu tive no ateliê do Sebastião Salgado, em Paris. Ele me mostrou eu entrevistei o Sebastião aqui mais de uma vez, e ele me mostrou fotografias de uma região, de um conflito na África, exatamente onde estavam morrendo assim, era um verdadeiro genocídio, né? Morrendo mais de 200 mil pessoas cada dia, era um massacre. E aí uma coisa terrível, quer dizer, os fabricantes de armas que fabricam bombinhas, armadilhas, booby traps, em formato de passarinho e de borboleta, para as crianças pegarem e aquilo explode, elas morrem ou perdem o braço, perdem a perna. Quer dizer, como é que a crueldade chega ao ponto
de uma indústria que fabrica instrumentos de morte para pegar, dirigido especificamente para criança. E aí ele me mostrou uma série de fotos de criancinhas sem braço, sem perna, sem os 2 braços, devido a esse tipo de direção que a arma coloca. Quer dizer, isso é uma coisa, sabe, é uma coisa de uma desumanidade. Pois é, João, e todo esse tempo de trabalho, porque eu não comecei trabalhando na África, né? Tive um tempo que eu trabalhei no Timor-Leste, teve meu tempo que eu trabalhei aqui no São Paulo, nas regiões de periferia aqui, enfim. Encarei todas as vicissitudes desses lugares, fui ameaçado de morte, enfim. Teve um monte de coisa que quem trabalha com esse tipo de... nessa área tem que... Você foi ameaçado de morte aonde? Aqui em São Paulo. Olha. O chefe do tráfico, ele já estava preso e ele me ligou no meu celular para fazer a ameaça, mas ele continuava comandando tudo de dentro da cadeia. A sensação de segurança foi muito grande, porque o Estado, de certa maneira, cumpriu uma parte do dever, que era realmente tirar o indivíduo da sociedade, mas ele continuava fazendo o que fazia. E não foi só uma ameaça comigo, mas de todos da minha equipe. E foi traumático, porque da noite para o dia nós tivemos que interromper 3 anos de projeto. O que a gente acabou de viver, o que eu acabei de viver lá na Somália agora, é que o nosso projeto também teve que ser interrompido, né? A Care International é uma das mais antigas organizações que estava atuando na Somália, e agora ela não pode mais trabalhar lá. Só na Somália, ano passado, cerca de 50 agentes humanitários internacionais foram assassinados, e o dobro disso foi sequestrado. Enfim, Jô, tem uma série de reflexões que eu paro para fazer olhando para trás, e uma delas é uma reflexão pessoal e que eu partilho aqui com vocês, que vale a pena para todo mundo pensar um pouco sobre isso também, é sobre a responsabilidade social das nossas escolhas. Quem para pensar sobre a responsabilidade social da sua escolha? Né? Quando eu escolho um projeto de vida, quando eu escolho uma atuação social, né? Quando eu escolho ser entrevistado, enfim, qual que é a responsabilidade social daquilo? E é uma pergunta, muitas vezes, que surpreende as pessoas, e não deveria surpreender. Não poderia surpreender, porque... Né, mas isso porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos num grupo com normas sociais que precisamos valorizar. E cada vez mais, né, existe uma certa cultura da morte que impregna um valor individualista que vai se disseminando como uma doença mortífera. Agora, né? Ô, Márcio, você chegou a ser seminarista no Brasil? Como é que é essa história? Fugiu do seminário ou não? Mais ou menos. Mais ou menos? A minha namorada está ali, ó. Cadê? De lá para cá, terceira pessoinha ali. Ah, eu fugia também. Como pode ver, formamos um belo casal. Olha. A Bela e a Fera. Você ia ser freira? Não, claro que não, evidente. Na verdade, eu até pensei, mas eu era bem nova, é engraçado isso. Mas aí, como é que foi essa escapada do seminário? Foi todo um processo, Jô. Eu posso dizer que toda essa experiência, toda essa minha vocação, que eu posso, né, usar talvez esse termo, eu comecei quando eu fui escoteiro. Com 6 anos de idade, fui escoteiro dos 6 aos 18. E alguns dos valores... Dos 6 aos 18? O escoteiro pode ir até os... Pode até mais. Você pode se tornar chefe depois dos 18, né? Sim. Mas eu fiz todo o percurso, desde pequenininho. Então, muitos aspectos fundantes da minha personalidade foram colocados ali naquele momento. E depois, muitos desses aspectos foram sendo ressignificados ao longo da minha vida. Eu acho que o auge disso foi aos 14 anos, quando eu tive uma experiência de fé, né, uma experiência religiosa na minha vida, que me levou futuramente a entrar no seminário. Foi uma morte e um renascimento pessoal, porque é muito difícil tomar essa atitude. E também mais difícil ainda é sair, não é uma coisa muito simples. Mas seminário é esse tempo, é um tempo de discernimento, e foi um tempo de discernimento para mim que... Por que é difícil sair? É uma coisa pessoal ou é uma dificuldade que é colocada? Porque é um projeto de vida. É um projeto de vida, não é simplesmente uma profissão, mas é uma coisa que exige uma entrega muito profunda, né? muito íntima para fazer então, a sério. Então você sair... O fato do celibato levou você a repensar? A carne é fraca. A carne é fraca. Então, realmente, aí você saiu
E aí você começou a participar desses trabalhos Então, isso foi humanitários, comunidades... Foi uma coisa que foi acontecendo... Uma consequência? E não só, né, por conta do seminário, por conta do escoteiro, mas foram valores que foram sendo agregados na minha vida, que foram escolhas pessoais também, né, porque eu lembro que eu perguntei a uma pessoa, muito tempo atrás, quando eu estava iniciando esse projeto, eu criei um projeto lá na PUC de São Paulo, quando eu fazia psicologia, que chamava Solidariedade, Desejo ou Culpa, né, uma coisa bem de psicólogo, colocar a solidariedade no divã. E ali, naquela época, nós estávamos procurando um projeto social para se criar. E aí eu conversei com uma pessoa muito experiente, que eu tenho muito carinho, e falei para ele, você pode me ajudar a fazer criar um projeto social? Ele não me respondeu na hora, ele foi fazer uma palestra, que foi no meio de uma palestra, e aí ele virou e falou, projeto social não existe. O que existe é um projeto de vida. Um projeto de vida de solidariedade. Né? E isso foi amadurecendo essa ideia. Então, por isso que é importante, eu acho que isso é uma coisa, né, a minha experiência nesse sentido internacional, trabalhando nesses países todos, mostra para mim também o quanto alguém da América Latina, o brasileiro, ele tem a contribuir nesse cenário internacional. A minha atuação como psicóloga, nessas agências, tinha duas dimensões. Uma é de atuação direta ao sofrimento psicológico, né, de frente de trabalho que essas equipes, né, que esse pessoal todo tem que lidar o dia a dia, sequestro, desde coisas, né, de testemunhar a barbárie, de testemunhar o horror, até mesmo o europeu que chega na África, que nunca viu a pobreza e entra num choque existencial. Claro. Né? Agora, você da África, como refresco, você vai ser transferido para Gaza? Não. Gaza foi... Eu faço parte de uma equipe de emergência da organização, até hoje. Então, eu posso ser enviado para qualquer lugar do mundo em menos de 48 horas para atuar. E agora vai ser para... Não. Gaza foi a minha chefe de Atlanta, que foi para lá, no meu lugar. E você vai para onde agora? Não sei. Estou indo provavelmente para Goma, né, onde foi o epicentro da guerra, no final de dezembro, começo de janeiro, provavelmente em julho e agosto. Mas eu estou cansado, então faz mais de um ano e meio que eu não venho aqui para o Brasil. Você então pode abrir uma agência de turismo especial, né? Por quê? Para levar para esses lugares, na hora, como é que se diz, no momento do conflito. Porque eu acho que na sua idade é difícil essa dedicação que você tem e ter vivido a experiência de conviver com tantos conflitos, né? Isso vai te deixando mais, não vou dizer amadurecido, não é isso? Com a pele mais dura para receber esses impactos? Como é que é? Então, João, tem uma outra reflexão que eu tenho feito depois desse tempo de trabalho, e foi uma coisa que eu já comecei lá em Timor-Leste, quando eu trabalhava lá, porque naquela altura, 2004, 2005, em Timor-Leste... Timor-Leste também, na época braba de Timor-Leste. Não, 2004, 2005 estava mais tranquilo. Sim. Timor-Leste é um paraíso, eu amo aquele país, nossa, gostaria muito de voltar para lá. Sabe que o programa passa em Timor-Leste, nós recebemos um e-mail de lá. Mas aí, diga lá. E ali eu comecei a perceber uma coisa dentro dessa pergunta que você está me fazendo, que é que lá em Timor-Leste, como eu estava dizendo, tem todo branco, né, toda pessoa, todo estrangeiro lá não era turista, ele trabalhava para alguma agência humanitária, e todas as agências humanitárias do mundo estavam lá, as maiores, as principais, inclusive as Nações Unidas. E ali eu comecei conversando, foi minha primeira forte interação com essa comunidade internacional, de trabalhadores humanitários, e fui percebendo desde já, e agora aqui na África, muito mais forte, muito mais presente, um certo cinismo no agente humanitário. É uma coisa que eu quero desenvolver, quero pesquisar no meu doutorado, que é exatamente o que significa esse cinismo, né? É como se fosse uma frieza, ou de outra maneira, Jô... Uma carapaça um pouco, né? Uma defesa? Muitas vezes, não acreditar, eu não acho que é só isso, né? Eu acho que nós temos que pensar os modelos de agência humanitária, né? Claro, apoiar, é parte da solução, mas também tem o seu lado que é parte do problema. Então tem que de fato apoiar, tem que de fato se incentivar, mas ao mesmo tempo tem que pensar que o modelo alguns modelos que ela desenvolve aí, né, que não funcionam, e alguma coisa não funciona, né? Porque quando a gente fala de desenvolvimento, eu estou pensando aqui num tema muito mais complexo que eu não vou ter tão pouco tempo para falar. Mas quando a gente pensa, por exemplo, desenvolvimento, combate à pobreza, levar a democracia, né, são palavras carregadas, são palavras complicadas, altamente complexas. E pegar essas bandeiras que eu acabei de falar,
são as principais bandeiras, né, do nosso trabalho hoje no mundo. Mas não é uma coisa simples. Falar de democracia aqui nos Estados Unidos, falar de democracia no Brasil, não é a mesma coisa. Que modelo de desenvolvimento a gente está levando para lá? A democracia é muito engraçado. É uma democracia de mercado, né? Que democracia é essa? Então tem toda uma série de peculiaridades que as pessoas não pensam. Projeto social não é uma coisa só para gente de bom coração. Tem todo um conhecimento técnico que precisa ter e que não é só dar comida para as pessoas. Enfim, é muito mais complexo do que isso e tem que pensar, né? Então, isso acaba afetando muito a vida das pessoas. Eu tive contato, claro, né, com a minha profissão, muitas pessoas iam ao meu encontro e tinham essa crise existencial também, que eu não acho que é só relacionado ao impacto do trabalho, do dia a dia, mas também relacionado à dinâmica que faz algumas pessoas... Que acaba envolvendo a pessoa nesse Sim, né? Qual que é a função de todo esse humanitarismo internacional, né, Ju? Qual que é a função disso? Então, isso acaba afetando muitas pessoas. Bom, eu conversei aqui com o Márcio Galiato, que trabalha com comunidades carentes na África, de vez em quando vai passar umas férias em Gaza, de modo que tem uma experiência de vida fantástica. Márcio, obrigado pela sua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente vai. Eu quero ler um trecho aqui de um e-mail que eu recebi da minha amiga Cristiane Torlone. Querido Jô, gostaria de te dizer que o nosso movimento Amazônia para Sempre estará promovendo uma vigília amazônica no próximo dia 13 de maio, a partir das 16 horas, no plenário do Senado Federal. Espera-se que cheguemos até as 2 horas da manhã. O motivo do evento, múltiplo, diria eu, pois estaremos entregando em plenário as nossas 1 milhão de assinaturas e questões sobre a Amazônia, estarão sendo discutidas em 4 painéis com a participação de parlamentares, cientistas, representantes de ONGs e alguns notáveis. De coração, Cristiane Torlone. Ok, Cristiane, obrigado. Estamos torcendo pelo sucesso desse evento. Maestro, por favor, gostaria de ouvir um parabéns para você. Baixinho. Aniversário da nossa querida Kelly. Fica bem com um jeito de festa infantil, que é normal, porque ela está fazendo 8 aninhos hoje. E já tem um filhinho da mesma idade. Parabéns, Kelly. Obrigado pela sua presença, sempre fundamental aqui na nossa gravação, com essa alegria que você nos dá todos os dias e com a profunda irritação que você sempre me traz também. Ai, Jô, é obrigada. Mentira, é mentira. Parabéns. Obrigada, Jô. A Loura chegou para a amiga e disse assim: olha que ironia, me ofereceram um carro com 5 quilômetros, eu não posso comprar. Ué, mas não pode por quê? Eu sei que você tem dinheiro. Alô? Onde é que eu vou arranjar uma garagem desse tamanho? Gente, que bobagem isso. Ele é psicólogo, trabalha com comunidades carentes na África. Eu vou conversar com Márcio Galiato. Márcio, pelo
seu corpinho, eu estou vendo que as comunidades são carentes, mas você não é. Sabe, Joel, é uma alegria muito grande estar aqui. Desde pequenininho eu te vejo. Obrigado. Você é um grande inspirador, até fisicamente, para mim. É isso, imagina. Foi só uma brincadeira. É uma honra muito grande estar aqui. Você agora está morando aonde? Eu agora estou morando, não sei onde eu estou morando, João. Meu programa e meu projeto terminou agora com a agência humanitária que eu estava trabalhando lá em Nairobi. Em Nairobi? Eu estava baseado em Nairobi, porém eu trabalhava na região central e leste da África. Então, mais da metade do tempo eu passava viajando. Sudão, Somália, Ruanda, Etiópia, enfim. A maior parte do meu trabalho ela estava focado em situações de emergência. Eu trabalho especificamente dando suporte psicossocial para agentes humanitários. Então, essa é a minha primeira função nas organizações. No caso, na organização, na Care International, que é a organização que eu estava trabalhando ali na região central e leste da África, que é hoje a região de maior conflito do mundo. Pois é, eu sei que tem épocas, tem conflitos onde morrem 200 mil pessoas assim por dia, que é uma coisa brutal, certos movimentos assim de... É uma coisa absurda. E uma das reflexões, né, vivendo aquele tempo todo ali na África, muitas reflexões vêm à tona, e uma delas é conseguir perceber a comunicação, né? Onde eu não conseguia perceber no noticiário, no Brasil, por exemplo, e no mundo, coisas que estavam acontecendo ali ao lado e que eram gritantes, e que eram um vexame absoluto. E não tem destaque nenhum. Por exemplo, a Somália agora. Eu estive lá e o país está na pior crise humanitária, se duvidar, de toda a sua história. As agências humanitárias não estão mais podendo trabalhar, não estão podendo mais continuar suas operações de distribuição de comida, distribuição de alimento, por causa do caos que se vive na Somália. Agora, quem aqui sabe disso? Muita pouca gente. Mas quem aqui sabe da pirataria que está acontecendo na Somália e tudo mais? Todo mundo sabe, é noticiado isso dia a dia. Então, são coisas que você começa a perceber de qual que é o mecanismo por detrás disso, qual é o jogo, né? Como isso funciona. Por exemplo, entre o Natal e o Ano Novo. Isso me marcou muito e eu tive muito debate lá, porque eu quase fui para Gaza, quase fui enviado durante a emergência que teve em Gaza, enfim, todo massacre e outro formato de massacre que teve em Gaza, quase que fui enviado para lá. Mas no mesmo período, entre o Natal e o Ano Novo, que foi o epicentro ali dos bombardeios em Gaza, por volta de 1.000 pessoas faleceram, foram mortas, assassinadas de uma maneira brutal em uma semana. Mas, ao mesmo tempo, e na mesma semana, 1.000 civis, mais de 1.000 civis, somente naquele período de 7 dias, foram mortos no Congo, em Goma, naquela região. Mas isso você não via, né? Então, estava não só a mídia, mas todo mundo mobilizado, nós da organização também estávamos todos mobilizados, e eu parava para refletir, né? Eu vi aqui, né, eu faço parte de muitos grupos universitários, grupos de debate, grupos de estudos, núcleos de estudos aqui em São Paulo. E eu vi um debate todo em torno vamos falar sobre a Gaza, vamos fazer manifestação sobre Gaza. E aí eu levantava essa reflexão, olha agora o que está acontecendo no Sri Lanka, o banho de sangue que está acontecendo no Sri Lanka também. Então são questões que você não vê, e por que você não vê? Será que a vida de um, né, é maior do que do outro? Tem muitas questões aí, muitos desdobramentos nesse sentido que a gente poderia passar muito tempo aqui conversando. João. Mas tem uma coisa que eu vi que eu fiquei horrorizado, que eu tive no ateliê do Sebastião Salgado, em Paris. Ele me mostrou eu entrevistei o Sebastião aqui mais de uma vez, e ele me mostrou fotografias de uma região, de um conflito na África, exatamente onde estavam morrendo assim, era um verdadeiro genocídio, né? Morrendo mais de 200 mil pessoas cada dia, era um massacre. E aí uma coisa terrível, quer dizer, os fabricantes de armas que fabricam bombinhas, armadilhas, booby traps, em formato de passarinho e de borboleta, para as crianças pegarem e aquilo explode, elas morrem ou perdem o braço, perdem a perna. Quer dizer, como é que a crueldade chega ao ponto de uma indústria que fabrica instrumentos de morte para pegar, dirigido especificamente para criança? E aí ele me mostrou uma série de fotos de criancinhas sem braço, sem perna, sem os 2 braços, devido a esse tipo de direção que a arma coloca. Quer dizer, isso é uma coisa, sabe, é uma coisa de uma desumanidade. Pois é, João, e todo esse tempo de trabalho, porque eu não comecei trabalhando na África, né? Tive um tempo
que eu trabalhei no Timor-Leste, teve meu tempo que eu trabalhei aqui no São Paulo, nas regiões de periferia aqui, enfim. Encarei todas as vicissitudes desses lugares, fui ameaçado de morte, enfim. Teve um monte de coisa que quem trabalha com esse tipo de... nessa área tem que... Você foi ameaçado de morte aonde? Aqui em São Paulo. Olha. O chefe do tráfico, ele já estava preso e ele me ligou no meu celular para fazer a ameaça, mas ele continuava comandando tudo de dentro da cadeia. Então, a sensação de segurança foi muito grande, porque o Estado, de certa maneira, cumpriu uma parte do dever, que era realmente tirar o indivíduo da sociedade, mas ele continuava fazendo o que fazia. E não foi só uma ameaça comigo, mas de todos da minha equipe. E foi traumático, porque da noite para o dia nós tivemos que interromper 3 anos de projeto. O que a gente acabou de viver, o que eu acabei de viver lá na Somália agora, que o nosso projeto também teve que ser interrompido. Né? A Care International é uma das mais antigas organizações que estava atuando na Somália, e agora ela não pode mais trabalhar lá. Só na Somália, ano passado, cerca de 50 agentes humanitários internacionais foram assassinados, e o dobro disso foi sequestrado. Enfim, Jô, tem uma série de reflexões que eu paro para fazer, olhando para trás, e uma delas é uma reflexão pessoal, e que eu partilho aqui com vocês, que vale a pena para todo mundo pensar um pouco sobre isso também, é sobre a responsabilidade social das nossas escolhas. Quem para pensar sobre a responsabilidade social da sua escolha? Né? Quando eu escolho um projeto de vida, quando eu escolho uma atuação social, né? Quando eu escolho ser entrevistado, enfim, qual que é a responsabilidade social daquilo? E é uma pergunta, muitas vezes, que surpreende as pessoas, e não deveria surpreender. Não poderia surpreender, porque... Né? Mas isso porque nós vivemos em sociedade, nós vivemos num grupo com normas sociais que precisamos valorizar. E cada vez mais, né, existe uma certa cultura da morte que impregna um valor individualista que vai se disseminando como uma doença mortífera. Agora, né? Ô Márcio, você chegou a ser seminarista no Brasil? Como é que é essa história? Fugiu do seminário, não? Mais ou menos. Mais ou menos? A minha namorada está ali, ó. Cadê? De lá para cá, terceira pessoinha ali. Ah, eu fugia também. Como pode ver, formamos um belo casal. Olha. A Bela e a Fera. Você ia ser freira? Não, claro que não, evidente. Na verdade, eu até pensei, mas eu era bem nova, é engraçado isso. Mas como é que foi essa escapada do seminário? Foi todo um processo, Jô. Eu posso dizer que toda essa experiência, toda essa minha vocação, que eu posso, né, usar talvez esse termo, eu comecei quando eu fui escoteiro. Com 6 anos de idade, fui escoteiro dos 6 aos 18. E alguns dos valores... Dos 6 aos 18? O escoteiro pode ir até os... Pode até mais. Você pode se tornar chefe depois dos 18, né? Sim. Mas eu fiz todo o percurso, desde pequenininho. Então, muitos aspectos fundantes da minha personalidade foram colocados ali naquele momento. E depois, muitos desses aspectos foram sendo ressignificados ao longo da minha vida. Eu acho que o auge disso foi aos 14 anos, quando eu tive uma experiência de fé, né, uma experiência religiosa na minha vida, que me levou futuramente a entrar no seminário. Foi uma morte, um renascimento pessoal, porque é muito difícil tomar essa atitude. E também mais difícil ainda é sair, não é uma coisa muito simples. Mas seminário é esse tempo, é um tempo de discernimento, e foi um tempo de discernimento para mim que... Por que é difícil sair? É uma coisa pessoal ou é uma dificuldade que é colocada? Porque é um projeto de vida. É um projeto de vida, não é simplesmente uma profissão, mas é uma coisa que exige uma entrega muito profunda, né? muito íntima para fazer a sério. Então você sair... O fato do celibato levou você a repensar? A carne é fraca. Então, realmente, aí você saiu e aí você começou a participar desses trabalhos. Então, isso foi humanitários, comunidades. Foi uma coisa que foi acontecendo... Uma consequência. E não só, né, por conta do seminário, por conta do escoteiro, mas foram valores que foram sendo agregados na minha vida, que foram escolhas pessoais também, né? Porque eu lembro que eu perguntei a uma pessoa, muito tempo atrás, quando eu estava iniciando esse projeto. Eu criei um projeto lá na PUC de São Paulo, quando eu fazia psicologia, que chamava Solidariedade, Desejo ou Culpa. Né? Uma coisa bem de psicólogo, colocar a solidariedade no divã. E ali, naquela época, nós estávamos procurando um projeto social para se criar.
E aí eu conversei com uma pessoa muito experiente, que eu tenho muito carinho, e falei para ele, você pode me ajudar a fazer criar um projeto social? Ele não me respondeu na hora, ele foi fazer uma palestra, que foi no meio de uma palestra, e aí ele virou e falou, projeto social não existe. O que existe é um projeto de vida. Um projeto de vida de solidariedade. Né? E isso foi amadurecendo essa ideia. Então, por isso que é importante, eu acho que isso é uma coisa, a minha experiência nesse sentido internacional, trabalhando nesses países todos, mostra para mim também o quanto alguém da América Latina, o brasileiro, ele tem a contribuir nesse cenário internacional. A minha atuação como psicóloga, nessas agências, tinha duas dimensões. Uma é de atuação direta ao sofrimento psicológico, de frente de trabalho que essas equipes, que esse pessoal todo tem que lidar o dia a dia, sequestro, desde coisas de testemunhar a barbárie, de testemunhar o horror, até mesmo o europeu que chega na África, que nunca viu pobreza e entra num choque existencial. Claro. Né? Agora, você da África, como refresco, você vai ser transferido para Gaza? Não. Gaza foi... Eu faço parte de uma equipe de emergência da organização, até hoje. Então, eu posso ser enviado para qualquer lugar do mundo em menos de 48 horas para atuar. E agora vai ser para... Não. Gaza foi a minha chefe de Atlanta, que foi para lá, no meu lugar. E você vai para onde agora? Não sei. Estou indo provavelmente para Goma, onde foi o epicentro da guerra, no final de dezembro, começo de janeiro, provavelmente em julho e agosto. Mas eu estou cansado, então eu estou faz mais de 1 ano e meio que eu não venho aqui para o Brasil. Você pode abrir uma agência de turismo especial, né? Por quê? Para levar para esses lugares na hora, como é que se diz, no momento do conflito. Porque eu acho que na sua idade é difícil essa dedicação que você tem e ter vivido a experiência de conviver com tantos conflitos, né? Isso vai te deixando mais, não vou dizer amadurecido, não é isso? Com a pele mais dura para receber esses impactos? Como é que é? Então, João, tem uma outra reflexão que eu tenho feito depois desse tempo de trabalho, e foi uma coisa que eu já comecei lá em Timor-Leste, quando eu trabalhava lá, porque naquela altura, 2004, 2005, em Timor-Leste... Timor-Leste também, na época braba de Timor-Leste. Não, 2004, 2005 estava mais tranquilo. Sim. Timor-Leste é um paraíso, eu amo aquele país, nossa, gostaria muito de voltar para lá. Sabe que o programa passa em Timor-Leste, nós recebemos um e-mail de lá. Mas aí, diga lá. E ali eu comecei a perceber uma coisa dentro dessa pergunta que você está me fazendo, que é que lá em Timor-Leste, como eu estava dizendo, tem todo branco, toda pessoa, todo estrangeiro lá não era turista, ele trabalhava para alguma agência humanitária, e todas as agências humanitárias do mundo estavam lá, as maiores, as principais, inclusive as Nações Unidas. E ali eu comecei conversando, foi minha primeira forte interação com essa comunidade internacional, de trabalhadores humanitários, e fui percebendo desde já, e agora aqui na África, muito mais forte, muito mais presente, um certo cinismo no agente humanitário. É uma coisa que eu quero desenvolver, quero pesquisar no meu doutorado, que é exatamente essa... O que significa esse cinismo? Né? É como se fosse uma frieza, ou de outra maneira, Jô... Uma carapaça um pouco, né? Uma defesa? Muitas vezes, não acreditar. Eu não acho que é só isso. Né? Eu acho que nós temos que pensar os modelos de agência humanitária, né? Claro, apoiar, faz parte, é parte da solução, mas também tem o seu lado que é parte do problema. Então tem que, de fato, apoiar, tem que, de fato, se incentivar, mas, ao mesmo tempo, tem que pensar que o modelo alguns modelos que ela desenvolve aí, né, que não funcionam, e alguma coisa não funciona. Né, porque quando a gente fala de desenvolvimento, eu estou pensando aqui num tema muito mais complexo que eu não vou ter tão pouco tempo para falar, mas quando a gente pensa, por exemplo, desenvolvimento, combate à pobreza, levar democracia, né, são palavras carregadas, são palavras complicadas, altamente complexas, e pegar essas bandeiras que eu acabei de falar, são as principais bandeiras, né, do nosso trabalho hoje no mundo. Mas não é uma coisa simples. Falar de democracia aqui nos Estados Unidos, falar de democracia no Brasil, não é a mesma coisa. Que modelo de desenvolvimento a gente está levando para lá? A democracia é muito engraçado. É uma democracia de mercado. Né? Que democracia é essa? Então tem toda uma série de peculiaridades que as pessoas não pensam. Projeto social não é uma coisa só para gente de bom coração. Tem todo um conhecimento técnico que precisa ter, e que não é só dar comida para as pessoas,
enfim, é muito mais complexo do que isso e tem que pensar, né? Então, isso acaba afetando muito a vida das pessoas. Eu tive contato, claro, né, com a minha profissão, muitas pessoas iam ao meu encontro e tinham essa crise existencial também, que eu não acho que é só relacionado ao impacto do trabalho, do dia a dia, mas também relacionado à dinâmica que faz algumas pessoas... Que acaba envolvendo a pessoa nesse né? Qual que é a função de todo esse humanitarismo internacional, né, Ju? Qual que é a função disso? Então, isso acaba afetando muitas pessoas. Bom, eu conversei aqui com o Márcio Galiato, que trabalha com comunidades carentes na África, de vez em quando vai passar umas férias em Gaza, de modo que tem uma experiência de vida fantástica. Márcio, obrigado pela sua presença aqui conosco. Daqui a pouco a gente...